Tamires. Bom, vamos lá. Acho que meu amigo Nelson Cohen já está entrando aqui. Vamos ver. Aline. Grande Nelson Cohen. E a voz dele? Me ouve? Me ouve agora, meu amigo? Agora eu te ouço bem. Tudo bem, Roberto? Ah, graças a Deus bem, meu amigo. Tudo na paz, né? Pô, meu irmão, Tudo vou te na falar. paz. É uma honra ter você aqui, Nelson. Estou me sentindo extremamente lisonjeado hoje de ter o meu amigo Nelson Cohen aqui comigo, sabia? É uma Nós dois que satisfação começamos imensa. juntos há tanto tempo atrás, hein, Roberto? E fizemos essa Verdade, parceria irmão. imensa. É um grande orgulho, um grande prazer estar aqui participando disso. E eu tenho que te falar que você sabe que eu tenho uma gratidão imensa por você, né? Você confiou em mim, eu era bem pequenininho. Não no tamanho, né? No negócio era bem pequenininho. Você acreditou, confiou os empreendimentos da Visione para ajudar a administrar, né? Acreditou no nosso projeto e a gente está numa parceria de longa data, entregando, né? Isso é muito bacana. Fico muito honrado porque você foi um cara que me ensinou muito, me deu muitos direcionamentos com aquelas suas frases de efeito boas que você tem, que muitas estão na minha mente até hoje. É um Meu prazer, irmão, estar amigo, com você. eu vi um jovem de grande futuro. Hoje você já é um grande homem e ali você era um pequeno jovem muito promissor. E eu tenho muito orgulho de ter participado da tua história. Você ajudou Obrigado. muito a Visione a chegar onde a gente chegou. E a Queria também Visione me ajudou cumprimentar muito. Queria cumprimentar todos que estão nos assistindo, agradecer aqui a audiência. Já estamos batendo aí aproximadamente 7.000 ouvintes. Não é verdade isso, não é verdade não. Mas em breve já vamos chegar ali. E então, estou à tua disposição, Roberto. Vamos lá, meu amigo. Olha, esse papo para mim é muito legal. Sabe por quê, Nelson? Seguinte, você sabe que eu, quando começo a falar em direito, eu começo a puxar no juridiquês, cito aqui, cito acolá. E às vezes a gente tem que sair um pouquinho da nossa zona de conforto. Então a minha proposta hoje é sair da zona de conforto e hoje eu quero ouvir. Eu quero entender de um cara como você, que eu sei que tem uma visão de mercado incrível. Você, o Ronaldo, teu sócio, também é um cara que tem uma visão incrível. Vocês entendem, e principalmente do mercado da Baixada Fluminense. É o que você sempre fala para mim, você e o Ronaldo, quando a gente bate papo. A gente entende de Nova Iguaçu, Nilópolis, Baixada Fluminense. Vocês entendem. Isso está no DNA da Visione, é o que eu percebo, tá? Se eu estiver errado, você me corrija, mas eu sei que vocês entendem daquela região, você entende daquele público. Então eu queria sair da minha zona de conforto, que é da área jurídica, e entender de mercado imobiliário. Para onde esse mercado, onde nós estamos, vou até melhorar, Nelson, de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós vamos. É a pergunta Perfeito. que todo mundo quer saber. E aí eu fiz aqui um roteirozinho, eu estou até com o meu laptop aberto, eu fiz um roteiro simples, tá?
que eu compilei essas perguntas aqui, que eu acredito que é a dúvida de todo mundo. E se não, e se tiver alguma dúvida que não seja as que eu estou colocando aqui, a gente dá uns 10 minutinhos no final para que a galera coloque aí suas dúvidas e a gente vai tirando elas com você. Vou Beleza? ter muito prazer em responder todas as perguntas. Show. Então vamos nessa. O papo aqui é bem aberto, é leve, é descontraído. A ideia é bater papo. Primeiro, eu quero que você fale um pouquinho da história da Visione, né? O que a Visione já realizou, o tempo de estrada, o que a Visione está pensando para o futuro. Pode começar nessa linha, a palavra é tua, meu amigo. Tá, então acho que a gente devia falar então, do meu começo. Eu queria explicar que eu sou engenheiro mecânico. Eu não vim da construção civil. A minha escola foi do comércio. E eu posso assegurar a vocês e todos que estão nos ouvindo, a você, Roberto, que o comércio é um dos principais professores da vida de todo mundo. Todas as pessoas deveriam perder nas suas profissões, sejam profissionais liberais, em qualquer área que elas atuarem. O comércio é uma grande escola. Por quê? Porque o comércio nos faz entender o cliente, focar o cliente. Eu venho de uma geração de comerciantes de muitos anos. E eu me lembro até hoje, quando eu tinha 10, 12 anos, eu acompanhando meus pais na área comercial, onde a gente solicitava para cada cliente que entrava, a gente trabalhava com comércio de bijuterias, e cada cliente que entrava ali, ele determinava, o vendedor escrevia o que foi que o cliente buscou e não encontrou. E se encontrou, se ficou satisfeito. Então, dali, observando essa interação cliente-vendedor, eu aprendi a observar o anseio do cliente e criei aquilo que eu chamo de foco no cliente. Como a gente sabe, a Visione começou em Mesquita, construindo casas. As primeiras casas que a gente construiu eram em terrenos 12 por 36. Eram 3 casinhas pequenas. E eu fiz, então, as primeiras 3 casas, ainda sozinho, e consegui vender num momento bom, difícil, mas bom. O segundo grupo de 3 casas que eu consegui fazer... Só uma pergunta, você fez, não era memorial de incorporação, não tinha essa... Nada, uma coisa simplérrima, apenas 3 casinhas, foi uma opção, um momento que eu tive, era uma dificuldade, eu tive que sair do comércio, o comércio estava passando por um momento muito grave de abertura de importação, eu trabalhava com bijuterias, então eu tive que ir para buscar algum outro tipo de trabalho. E eu fui então buscar na construção civil, eu busquei através de um amigo, eu encontrei uma construção muito bacana, me associei a ele, então fizemos essas 3 primeiras casas. No segundo terreno que eu fiz, eu encontrei uma nesga, o terreno era um pouco torto. Então eu não pude encostar a casa na lateral do terreno. Ficou uma pequena passagem. E aí, eu observando aquilo do foco no cliente, eu vi que o primeiro cliente que chegou lá e olhou a casinha me disse, eu quero essa com corredor. Aí eu falei, ué, mas por quê? Qual o problema? Não, porque eu tenho um cachorro. E o cachorro me faz com que eu possa ir da frente para trás da casa, sem precisar passar por dentro da casa. Conclusão, dali para frente, as próximas 10, eu já fiz todas elas com o corredor de passagem de cachorro, e depois fizemos mais 30 casas com o corredor, e todas elas vendiam e todo mundo elogiava. Puxa, eu tenho como fazer... Ouviu um cliente, um cliente. Mas é isso que eu estou te falando, Roberto. Eu estava sempre antenado em ouvir. E como eu não era do setor de construção civil, o que eu fazia? Eu aprendia. A cada negócio que eu ia fazendo, a cada construção, por menor que fosse, eu aprendia, eu ouvia os hábitos das pessoas, eu observava os hábitos das pessoas na rua. O que afinal de contas, esse cliente que eu estava me propondo a oferecer, o que ele desejava? E esse é o grande segredo da Visione, porque dali... de Mesquitas, então, em Mesquita, nós construímos muitos empreendimentos e aí não paramos mais. E como nós nos criamos na Baixada Fluminense, a Visione nasceu ali, dessas casinhas, a gente fez então o primeiro empreendimento de 64 apartamentos, nós fizemos todos eles calcados, sempre ouvindo, era o cliente que dizia o que queria. Um exemplo, suíte, que é uma coisa que é uma marca da Visione. A gente praticamente não faz apartamentos sem suíte. Eu aprendi observando a cozinha, que é uma das coisas mais importantes do apartamento. Por quê?
Porque a mulher, a pessoa que merece o maior respeito nosso, ela, basicamente, é ali que ela vai trabalhar, ali que ela vai ter... Quando ela não está trabalhando, ela está em casa trabalhando, coitada. Então, ela cuida dali. Então, a gente procurou sempre valorizar a cozinha, fazer cozinhas grandes. E por aí vai. São vários segredos. Imitar a ideia de uma casa dentro de um apartamento e por aí vai. Pô, que Os outros bacana, segredos, cara. alguns outros segredos da Visione que eu acho que eu deveria destacar é o seguinte, que nós, os diretores da Visione, nós não temos aqui diretores profissionais. Todos nós aqui somos 4 sócios, que eu tenho muito orgulho. Ninguém faz nada sozinho. Os primeiros 5 anos da Visione, eu trabalhei sozinho. E depois, os últimos 10 anos, dos 15 que a gente tem de atuação, eu trabalhei com meus sócios, dos quais eu tenho um orgulho imenso, porque todos conhecem muito bem. O Ronaldo Katz, ele é um homem que cuida do financeiro de uma forma maravilhosa. A Cláudia Uran, que é uma pessoa que eu devo muito, ela deu uma qualidade de vendas, uma segurança. Vencemos todo esse período de extratos, um período dificílimo do imobiliário. Sim. A Cláudia, para você ter uma ideia, existe uma piada interna nossa que aqui para o cliente comprar um imóvel, tem que pedir muito para a Cláudia, porque ela é muito, muito, muito... Ela vê muito bem as coisas, ela analisa muito bem e Detalhista. praticamente é muito detalhista. E os clientes acabam ficando nossos amigos, porque ela não só, da mesma maneira que ela breca, ela cria condições para o cliente comprar e sempre conseguiu proteger a Visione. Enfim, estamos vivos até hoje, graças a Deus, somos os maiores construtores da Baixada, eu imagino, e por aí vamos. E temos o Alexandre Legovici, que cuida da engenharia de forma magistral. É uma das coisas mais elogiadas nossa velocidade de obras, a nossa qualidade, e a gente procura se esmerar muito nisso. Então, os diretores serem sócios, eu acho isso fundamental para qualquer negócio. Outra coisa. Isso é muito legal. Só um parêntese aqui, aí vale a pena um parêntese meu, que é o seguinte, eu já instalo muitos condomínios, trabalho com isso, e assim, uma qualidade, uma marca da Visione é entrega dentro do prazo. Isso é fantástico. Isso é uma marca que vocês têm no mercado, que é uma chancela. Pum, Visione. Você vai ver, eu repeti essa tecla, foco no cliente. O corretor René Granado, que participou... René participou de um dos primeiros empreendimentos que a gente fez em Nova Iguaçu, e ele falou, Nelson, nunca vou me esquecer dessas palavras. Nelson, se você quer ter credibilidade aqui, entrega no prazo, seja um cara correto, faça tudo o que você prometeu. E foi exatamente assim. Nós, talvez de todos os nossos 15 empreendimentos, talvez nós tenhamos 1 ou 2 com um pequeno atraso na entrega dentro do prazo regulamentar de 180 dias, coisa que você conhece bem. Sim. Mas de atraso verdadeiro nós nunca tivemos, graças a Deus. E procuramos cumprir tudo aquilo que a gente vende. Show. Beleza. Uma das nossas escolhas fundamentais foi ser uma construtora de nicho. Nós sempre quisemos ser grandes numa pequena área. Entender perfeitamente daquilo que a gente fazia. E todos os nossos canteiros de obra distam não mais do que 1, 2 quilômetros. Nunca tivemos obras em outros estados, em outras localizações. Conseguimos sempre estar num pequeno espaço geográfico. Então, nós escolhemos a Baixada Fluminense, que é um local maravilhoso, que nos acolheu muito bem, que nós conseguimos entender o que o cliente queria e ficamos ali, e graças a Deus estamos ali, e dali não pretendemos sair. Estamos muito bem localizados ali. Outra coisa que eu tenho muito a agradecer, foi uma coisa que devo atribuir a Deus, foi os sócios que eu tive. Sócios experientes, todos incorporadores, todos que me ensinaram muito, muito, muito. E aqui eu quero então contar uma pequena história, um sócio que merece muito carinho meu. Quando, logo no começo, né, eu tinha 45 anos quando comecei a trabalhar na Visione, e esse sócio, que eu devo muito, aprendi muito com ele, chegou para mim e me disse, Nelson, tua melhor qualidade é que você é um grande mercador. Eu, no começo, né, estava tendo o maior sucesso, já era o meu terceiro empreendimento, com vendas maravilhosas, tudo espetacular. Naquele momento, aquela palavra mercador me diminuiu um pouco, assim, não me diminuiu, mas eu era um garoto cheio de ambições e tal. Falei, pô, um mercador? Pô, eu estou sendo um engenheiro espetacular, estou tendo muito, muito, muito sucesso aqui na Baixada. Por que mercador? E hoje eu entendi. Foi isso, entender o meu cliente. E eu não estou falando do meu cliente, não. Só do cliente que compra. Eu estou falando, por exemplo, de uma classe espetacular, os corretores. Eu ouço muito
os corretores que também são meus clientes. A minha primeira venda acontece para o corretor. É a primeira pessoa que eu mostro o meu empreendimento. E ouço muito bem, com olhos, com ouvidos muito abertos, toda a opinião deles. Afinal de contas, eles são da Baixada, eles entendem os anseios do morador da Baixada Fluminense, e eu respeito, e sempre respeitei, e vou respeitar sempre. Eu já tive empreendimentos à beira de ser lançado, onde eu mudei praticamente tudo, porque ouvi, nunca fui assim uma pessoa teimosa, sempre procurei atender, e acho que o meu maior segredo é isso aí, saber compor os desejos de todas as pessoas que vão usar aquele empreendimento, que vão vender aquele empreendimento, e está aí a felicidade estampada na cara de todo mundo. Não, e eu ouvi, você é um cara que ouve mesmo, porque a gente teve vários pontos que a gente discordava, a gente sentava, discutia. Cara, isso é uma marca sua mesmo, Nelson, parabéns. E eu acho que toda a visão, eu tenho contato com todos vocês, a gente sempre troca uma ideia, eu sempre vou na casa, porque o café daí é muito bom, sabe? Eu gosto de ter o café, sempre é bom, sou bem tratado. Isso é verdade, cara, isso faz toda a diferença, viu, Nelson? Ouvir, entender o anseio do cliente, entender o problema do cliente, e a Visione sempre teve essa marca característica muito grande. Parabéns. E o que você Muito obrigado aí. não é aproveitando do momento para falar palavras bonitas. Isso aí é você mesmo. Isso aí é a Visione. Quem me conhece, quem trabalha com a Visione, sabe que isso é extrema verdade. Sim, sim. Vamos lá. Agora eu vou te provocar um pouquinho, Nelson. Pois não. Seguinte, tu não vai falar da Visione, que aí você está numa zona de conforto que está falando da tua empresa. Você conhece ela. Agora eu quero que você diga para mim o seguinte. É a hora de comprar um imóvel? Por que comprar um imóvel? Bom, Roberto, nós já realizamos inúmeras pesquisas aqui na Visione para realizar nossos empreendimentos. Em todas as pesquisas que nós realizamos, o item principal do anseio do ser humano é a casa própria, é a casa, é a segurança. Nós estamos passando por um momento bastante difícil, né, na nossa vida. Qual foi a palavra que você mais ouviu falar? Casa. Fica em casa. Imagine a pessoa que negligenciou a sua casa durante esse período, onde essa pessoa passou um local não muito agradável. Então, casa é segurança. E é um anseio do ser humano, naturalmente, não tem o que discutir. E a conta é muito simples. Se eu gasto dinheiro, por exemplo, vamos falar da questão de uma pessoa que migra de aluguel para casa própria. O aluguel, basicamente, você vai ficar um escravo a vida inteira de um valor que você vai jogar fora esse dinheiro. Quando você olhar para trás, não ficou nada. Você viveu e aquilo se apagou. A casa não. A partir do momento que você pega esse aluguel e, eventualmente, com algum esforço, um pouquinho a mais, que você tem, normalmente as contas que a gente faz, geralmente o cara não tem que crescer gastos com habitação em mais do que 30%, e o cara começa, então, a juntar dinheiro e colocar naquilo que é seu, aquilo que vai ser seu de forma perene, para o resto da vida, uma coisa que ele segura, que ninguém tira. A casa é nossa. É palpável, né? É tangível o negócio, isso, né, cara? Falando desde os primórdios do ser humano, se você olhar para o homem primitivo, ele queria ter a caverna dele, onde ele protegia ele do leão, onde ele protegia ele da segurança. E o homem hoje, o homem correto, ele está destinado à família, ele quer a segurança da família, dos filhos, e a coisa que ele procura, então, é comprar sua casa. Então, neste momento, você me perguntou a compra de imóvel nesse momento, nós estamos falando de um momento ímpar no Brasil. Nos meus 59 anos de vida, nunca houveram juros tão baixos e tão convidativos. O governo sabe disso, entende que esse é um problema do ser humano. O déficit de habitação só faz crescer. Para vocês terem uma ideia, em 2009, quando lançaram Minha Casa Minha Vida, havia um déficit de habitação no Brasil na casa de 5 milhões de habitações, e passados esses anos todos, estamos a 7 milhões de habitações em déficit. Aumentou. Então, aumentou. Mesmo com a entrega de aproximadamente 3 milhões de habitações. Então, não há a menor dúvida. Casa representa segurança, representa tangibilidade. Eu boto a mão naquilo que é meu. É onde eu vou ter minha segurança. Pô, bacana, cara. Que visão essa daí. Você fez uma visão filosófica, antropológica da necessidade do ser humano em ter um irmão, mas faz todo sentido. É isso mesmo. E graças a Deus, eu tenho a sorte de atuar nesse ramo. Deixa eu contar uma coisa rápida, legal para vocês. Por favor.
nós temos 3 dessas, mas uma eu guardei lá na minha mesa, que é uma escritura onde ela tem um borrão preto no meio do papel. Não foram uma, nem duas, nem 3, a Cláudia é testemunha, quantas escrituras nós assinamos, com as pessoas chorando, cara. Eu fico tão emocionado de me lembrar desses momentos. Nunca vou me esquecer dessa pessoa que assinou a escritura, caindo lágrimas da pessoa em cima do papel. E eu, então, fui, tirei o xerox, está lá na minha mesa. É um dos quadros que eu guardo da pessoa comprando aquilo que era o maior sonho da vida dela, a casa própria. Nunca vou me esquecer desse momento. Cara, tu é muito emotivo, sabe por quê? Eu sou emoção pura. Mas eu não achava, depois que eu passei a te conhecer, eu falei, cara, o Nelson é muito emotivo. Eu já sabia que você era emotivo. Mas quando eu te conheci, eu não achava. Tu lembra? Eu já te falei isso. Hoje eu vi, cara, você é um cara que tem você passa uma emoção. Quem conhece, você está mais próximo, você fala com emoção, você acredita no teu negócio. Você agora falando desse negócio, esse detalhe eu não sabia, eu conheço várias histórias suas, mas essa eu não sabia, cara. Até essa eu nunca tinha contado. Essa eu não tinha me contado. Eu quero ver esse quadro quando eu tiver. Parabéns, meu amigo. Porra, só estou encantado com o nosso bate-papo, né, irmão? Dizer brincadeira. Pô, parabéns. Essa aí agora tu me deixou aqui, tu me tirou o chão. Sério? Acho que eu não sei mais mas olha, cara, não foram poucas. Muitas vezes que maneiro, pessoas chorando. E olha, mais um detalhe. Uma vez eu inteirei, palavra de honra, R$60 para o gasto da escritura. Eles juntaram, eram 7 pessoas numa mesa, juntaram, porque eles esqueceram de levar o dinheiro para pagar o cartório, a escritura. E faltou R$60, cara. E aí eu fui lá e eu mesmo dei. Mas, estou te falando, são histórias tão bacanas e você viver na vida das pessoas num momento tão espetacular como esse. E eu não estou falando só de... talvez essa pessoa que faltou R$60, talvez uma pessoa humilde, que deu tudo para sua... uma pessoa de muito valor, conseguiu comprar o seu imóvel. Mas se você olhar pessoas de bens, todo mundo, não existe quem não se emociona na hora da compra do imóvel. O imóvel está atrelado à segurança, a futuro, à perenidade. É uma coisa espetacular. Eu me orgulho muito de trabalhar com isso. É uma coisa que me emociona cada dia mais. Se eu fosse você, eu não falava que vende mais imóvel, não. Não vendo mais imóvel. Deveria falar que realiza sonho. Fica melhor assim. Entendeu? Você realiza sonhos. Você tem toda a razão. Eu faço parte de incorporação. Então eu tento criar o sonho, dar forma ao sonho, bolar o sonho, ouvir de todo mundo e entregar o sonho. Isso é uma das coisas mais bacanas do meu trabalho. Pô, cara, só nesse trecho eu ficaria esse nosso bate-papo inteiro, mas eu tenho que avançar, porque eu tenho mais dúvida contigo, eu vou ter que avançar. Vamos em frente. Amigo, vamos lá. E olha só, já temos uma participação internacional, estou vendo aqui. Que legal. Donald Trump. E Trump? Será mesmo? Mas tá perdendo, ele precisa de um pouco de humanidade, às vezes. É verdade, é verdade. Cara, olha só, eu rodo um pouco o Brasil aí, no direito imobiliário, tu sabe que eu rodo tudo, né? Para poder me inteirar um pouco de como é que funciona Brasil afora. Uma das coisas que eu comecei a observar em São Paulo, tu deve conhecer a Vitacom, né? Muito bem. E eles estão vendendo imóveis aí de 13 metros quadrados. O Alexandre, o CEO de lá, ele falou que quando ele faz imóvel de 30 metros quadrados, encalha. Mas quando ele lança de 14, 15, 16, ele vende. Áreas estratégicas, pontos estratégicos, enfim. Né? Mas, obviamente, que eu só estou dizendo que isso é uma tendência que eu vi lá fora. O que você enxerga, Nelson? Né? O mundo está alterando do dia a dia, exemplo aí do que eu te falei da Vitacom. A Vitacom foi só um jargão, foi só um exemplo, uma puxada. Perfeito. Tá? Como é que você acha que vão ser as habitações do futuro? Não precisa pegar ela como exemplo. Na sua visão, o que você entende como vão ser essas habitações? Vai começar como vai diminuir, vai aumentar? Como é que vai ser isso? Bom, olha só. Eu acredito que a geografia interna, mesmo se você olhar um apartamento da Vitacom, que eu conheço bem, porque a gente está estudando isso profundamente, e obviamente que o fator custo também auxilia muito a Vitacom, porque o apartamento de 15 metros quadrados é um ticket pagável pelas pessoas, entendeu? Muitas pessoas que estão à margem do mercado imobiliário têm condições de comprar um apartamento de 15 metros quadrados. Mas se você olhar bem, internamente no apartamento, nós não vamos ver muitas modificações. Afinal de contas, você tem que dormir numa cama, você tem que ter uma sala, você tem que ver uma televisão e tem que ter uma cozinha para você fazer a sua comida e o seu banheiro para fazer a sua higiene. Então, internamente, eu não vejo muitas mudanças. É claro que o apartamento está se modernizando. Por exemplo, uma das coisas que a gente nota, que é definitiva, como uma coisa definitiva, é o fim do quarto de empregados domésticos.
Porque Sim. cada vez menos as pessoas estão dormindo em casa, principalmente as pessoas que ainda têm funcionários domésticos, pessoas honradas, pessoas maravilhosas, mas que já não dormem mais nos seus empregos. Então, o fim do quarto do empregado doméstico é uma realidade. O banheiro de serviço ainda é uma coisa cultural. Acho que a gente ainda vai conviver muito tempo com essa questão. O home office é uma realidade também. Cada vez mais as pessoas trabalham em casa, então você ter um espaço para você poder trabalhar é fundamental você manter ali. A suíte, que é uma marca da Visione, a gente procura não fazer apartamento sem suíte. Mostra uma estrutura familiar, uma privacidade, São hábitos que se impõem. O brasileiro valoriza esse tipo de coisa. Agora, a grande revolução, realmente, Roberto, do futuro, está acontecendo na área externa do apartamento. Digamos, naquilo que a gente chama de condomínio, na área condominial. Então, cada vez mais o ser humano está vivendo dentro de 4 paredes. Imagina esse cara da Vitacom, se ele não tiver uma varanda, para ele poder respirar um ar livre, fazer um churrasquinho, ter o seu espaço gourmet. Como ele vai conseguir viver em 15 metros quadrados? Então, as varandas estão ganhando importância. Cada vez mais, se você olhar de 10 anos para trás, se você viesse no Rio de Janeiro, você ia ver alguns apartamentos, alguns edifícios sem varanda. Mas, desse tempo para cá, a varanda é uma realidade que não volta mais. Uma das coisas bacanas que a gente acha que a gente está investindo e vai bem é o espaço delivery. Definitivamente, o delivery entrou na vida do brasileiro. Você provavelmente recebe comidas, precisa de refrigeração, e eu garanto que no teu prédio você não tem uma área para receber essa tua comida com geladeira. Você tem que estar em casa para receber. Então, nós também estamos criando esse espaço delivery, onde tudo que for entregue vai ficar seguro e podendo, inclusive, levar tempo para você chegar em casa. Vou te dar uma parada. Obviamente, que olha como é que eu vou pegar um gancho para você agora. Tá? Não quero te atrapalhar, não. Mas olha só. Não, fica à vontade. A gente estava falando com a Visione, com o CEO da Visione, que é especialista na Baixada Fluminense, e está falando de coisas que eu ouço falar no Brasil inteiro. E a gente está levando isso para a Baixada Fluminense. Com certeza. Pô, olha que bacana, cara. Agora, isso. O nosso próximo empreendimento. Olha o privilégio que a Baixada Fluminense está tendo. Olha o nível de empreendimento. Muito bacana, muito bacana. Bom, a palavra talvez de ordem é compartilhamento. Né? A gente, olhando o que a gente vive hoje em dia, não tem a menor dúvida. Eu te pergunto, Roberto, você tem sentido você fazer um prédio de 200 apartamentos, como a Visione faz, e você ter 200 lavanderias, 200 máquinas de lavar, 200 dejetos de máquina de lavar sendo jogados no meio ambiente? E também estudos dizem que quando você tem um espaço de lavanderia, onde você tem que sair de casa, levar sua roupa e lavar, você vai juntar mais a sua roupa. Você não vai lá toda hora como você vai na sua lavanderia e lava. Hoje eu tenho um pouquinho, vou lavar um pouquinho. E olha a agressão ao meio ambiente, que é a nossa grande tônica, a nossa grande preocupação, o futuro das pessoas que a gente ama. Então, e nós estamos, esse espaço de lavanderia, por exemplo, é um dos espaços de compartilhamento que não existe a menor dúvida. Veio para ficar. As pessoas cada vez menos vão ter áreas menores, talvez até sem... Eu ainda não tive a coragem de fazer sem colocar o espaço para a máquina de lavar. Mas eu tenho certeza que no futuro próximo, as áreas de serviço vão provavelmente serem abolidas dos apartamentos. E vamos ter áreas comuns. Um office para o prédio todo é uma coisa espetacular. Porque cada um vai ter o seu home office se você pode compartilhar aquele espaço com todos os moradores do teu prédio? A mesma coisa é o espaço gourmet. Qual é o sentido? Eu te pergunto, Roberto, qual foi a última vez que você usou a sua sala de visitas, por exemplo? Cara, praticamente, eu não uso. Eu fico no escritório, um pouco, então, meu você vê... tem uma varanda grande, varanda no máximo é minha varanda ali, olha lá. E você está lá, tem que limpar aquela área o tempo todo, manter aquela área, pagar IPTU por aquela área. Então, não tem o menor sentido. Se você pudesse compartilhar uma área bonita, muito mais bonita do que a sua, porque todo o condomínio dividido num espaço lounge espetacular e todos eles podendo usar. A única coisa que você vai ter que fazer é reservar. Mas hoje o que a gente mais faz é reservar mesmo. Você liga para tudo. Liga para pedir, liga para... Então você reserva o teu lounge. Compartilhamento, eu acho que é a palavra de ordem. Compartilhamento é a palavra de ordem. Não existe. Isso é uma cultura que veio para ficar e eu acho que não tem mais como a gente fugir disso. Pô, espero ter respondido a tua pergunta. Não, foi perfeito. Era isso que eu queria ouvir mesmo, cara. E abriu a minha mente.
né? E aí, então são perguntas que vão subindo, vão falando, as pessoas falando assim, isso vai vir para a Baixada? Sim, tá indo para a Baixada. Com certeza. Isso é legal. Cara, vamos lá. Beleza, a gente falou de forma de viver um pouco, né? A gente contou a história da Vividone, a forma de viver. E aí é o seguinte, a gente tem um novo hábito de viver, por exemplo, com compartilhamento. Como você disse, é uma realidade. As pessoas compartilham hoje em dia tudo, tá? Certo. Então, cada dia que passa vai ficar mais ainda. Esqueci de falar das bicicletas, hein? Roberto, desculpa, esqueci de falar das bicicletas, que também estão nos nossos últimos 2 empreendimentos. Nós colocamos bicicletas compartilhadas, principalmente na Baixada Fluminense, onde você tem muitos serviços próximos aos empreendimentos. Cada vez mais vai ter menos carros, as vagas, muita gente está usando Uber, então as bicicletas são uma coisa muito importante, também é um outro item de compartilhamento. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá. Seguinte, cara, a tecnologia impactou a vida de todo mundo. Impactou a minha, a sua, por exemplo. Para mim, um grande legado que essa pandemia, né, e a quarentena forçada que decorre dela, vamos dizer assim, que pese não ser tão forçada assim, ela está deixando, por exemplo, a conexão por meios digitais. As plataformas, eu tenho usado diariamente, reunião com o Brasil inteiro, com os players que eu tenho que negociar Brasil afora, e, cara, funciona muito bem. Antigamente tinha que pegar avião para ir para São Paulo para tratar de um tema. Hoje, em 15 minutos, eu resolvo, tá? Então, isso é uma coisa muito bacana. Então, melhorou a minha vida. Agora, como é que isso impacta a engenharia? Como é que isso vai impactar, por exemplo, na construção dos prédios? Como é que isso funciona? Como é que essa tecnologia que mudou o nosso dia a dia também impacta no teu negócio? Pô, adorei. Vou adorar falar sobre isso. Vou te falar sobre uma coisa que eu tenho certeza que você ainda não ouviu. Você já deve ter ouvido falar em 5G. E eu tenho certeza que você sofreu muito nesse período de pandemia. Todos nós, nossas casas não são preparadas para o nosso 4G, para o nosso Wi-Fi. A nossa Netflix, ela falha. O tempo todo nós estamos às voltas com a tecnologia. A tecnologia 5G, ela está batendo nas nossas portas. Daqui a um ano, nós vamos ter isso praticamente implantado, já está em fase beta em alguns locais. Então, eu tenho uma visão, eu não sei se você vai concordar comigo, nem sei se você leu, porque você é um garoto jovem ainda, muito menino. Não sei se você leu o livro do George Orwell, 1984. Pois é, cara, tá na fileira. Ele é a Revolução dos Bichos, eu tenho que ler os dois, tá aqui na fileira. Muito bem, eu me lembro bem do George Orwell, onde você tinha o grande irmão, que era uma grande televisão em cada ambiente e você era vigiado. Eu estou assegurando que com a tecnologia 5G, nós vamos ter um compartilhamento de vidas com as pessoas. Você, por exemplo, você não fez nenhum tipo de refeição com familiares seus durante esse período de pandemia? Se eu fiz refeição com eles? Muita gente fez isso. A gente perdeu contato com nossos pais, com os nossos amigos, nossos irmãos, e passamos a viver afastados deles. E através de uma tecnologia ainda fraca, ainda pobre, pueril, nosso Wi-Fi é ruim. A gente conseguiu fazer isso e nos deu um prazer imenso. Eu imagino que essas televisões, nesses apartamentos com uma tecnologia bastante forte, vão fazer as pessoas interagirem muito mais nas suas vidas e conviverem muito mais. Por que não eu poderia estar aqui do meu lado com a minha mãe, que eu estou com uma saudade imensa, que ela já é uma pessoa idosa, eu não estou podendo vê-la há 40 dias, se ela pudesse estar aqui do meu lado me acompanhando? Por que não? Porque eu não tenho condições tecnológicas para isso. Então, isso é uma realidade. E com essa tecnologia vindo, você vai ter uma revolução na engenharia. Por exemplo, qual o sentido você chegar na sua casa, no calor do Rio de Janeiro, e você ter que ligar o ar-condicionado na hora que você chega? Por que você, indo do seu trabalho para sua casa, você já não liga o teu ar-condicionado lá do teu celular? Isso, com certeza, tendo tecnologia que dê suporte a isso, a gente vai conseguir manejar muito melhor a nossa vida. Eu acho que a tecnologia veio para ficar. Uma das coisas o 5G traz um jargão muito falado hoje, que é a internet das coisas, né? E a internet das coisas está muito ligada ao 5G. Não sei se você me corrige se eu estiver falando besteira. Onde as coisas estão conectadas à internet como um todo, e eu consigo interagir com todas as coisas, por exemplo, por dentro do meu apartamento. Seria mais ou menos essa linha sua? Exatamente. Deixa eu te dar um exemplo bem objetivo. Por que você tem que ir na tua geladeira e descobrir que você precisa comprar requeijão?
Se a tua geladeira tivesse ligada à internet e você tivesse um local onde o requeijão está ali, no momento que você pegava o último, a própria geladeira ligaria para o teu supermercado, faria o pedido e você teria entrega imediatamente do teu requeijão repondo a tua comida. Eu estou querendo dar um pequeno exemplo, mas eu tenho certeza que a internet vai impactar de forma significativa a nossa vida, e principalmente com o 5G. Isso não há a menor dúvida. Uma das coisas bem legais que tem acontecido, que não é bem tecnologia, mas é meio ambiente, que é muito importante, é o uso de energia solar, uma energia renovável. Existe agora um protocolo de você captar energia solar nos tetos dos prédios, e injetar na rede, ter crédito. Sim. E à noite, quando você consome, você tem débito. Então, isso também veio para ficar e foi uma evolução da tecnologia. As placas, né, de captação de energia solar baratearam muito, vindo da China, né, que não nos dá só Covid, também nos dá as placas de captação de energia solar. Isso. E uma das coisas que eu acho também que vai se desenvolver muito é que, no nosso país, infelizmente, a infraestrutura é muito precária, é um dos nossos principais problemas, principalmente nós da Baixada Fluminense sabemos bem disso. Então, os tratamentos de efluentes, a relação com o meio ambiente, eu acho que vai melhorar muito. As ETEs, as estações de tratamento de esgoto, toda a relação vai se desenvolver muito com a tecnologia, com o desenvolvimento da coisa. Queria falar para você uma revolução enorme que vai acontecer nas vendas. As vendas, hoje, praticamente, eu diria que em 5 anos, a figura do corretor sempre vai existir. Mas hoje, a Visione, por exemplo, já que eu estou falando aqui de mim, ela foi pioneira na visita virtual ao apartamento, principalmente na Baixada Fluminense. Nós implantamos a visita virtual e estamos implantando um sistema de vendas onde você vai sentar na mesa o corretor, eu, que sou o proprietário vendedor, o comprador e o cartório. No momento, como nós estamos agora aqui divididos numa tela A2, vamos dividir a 4 e vamos resolver todos os problemas de maneira virtual. Eventualmente, um cliente vai poder comprar um apartamento de A a Z através da... não sei se você sabe, os cartórios vão estar ligados através de blockchain. Sim. Então, praticamente todo o processo imobiliário, eu acredito que em 10 anos, ele vai estar praticamente todo virtual. Novamente, os registros de imóveis também já vão receber eletronicamente, tudo. O teu escritório, por exemplo, está se desenvolvendo de parte da maneira virtual, a advocacia. Sim. O que você pode dizer para a gente? Sem dúvida. Totalmente virtual. Eu não recebo mais um papel dentro do meu escritório. Tudo é virtualizado. Todas as assinaturas são digitais. Não tem como. Não tem espaço físico mais para isso. Então não precisa. Obviamente, a gente até tem espaço físico, mas quem não se modernizar a esse ponto não vai conseguir sobreviver ao futuro. Quem não tiver a mínima condição de usar um ferramental tecnológico, tal qual você está propondo, né? Por exemplo, assinar documentos de forma eletrônica, de forma digital, o futuro não vai existir para essa pessoa. Então, assim, todos os profissionais da minha área e de outras áreas, a telemedicina, por exemplo, já está acontecendo, já é uma realidade hoje, que dirá com a minha área, da área do direito, é óbvio. Sim. E para terminar a tua pergunta, na parte de obras, então, nem se fala. A tecnologia deu um avanço tremendo. Hoje se usa a tecnologia BIM, que você já deve ter ouvido falar, não sei se você já ouviu falar. Não ouvi mas falar. Apenas com um único projeto você vai conseguir fomentar todas as áreas da engenharia. Não sei se você sabe, a engenharia ela tem aproximadamente 200 setores produtivos dentro de uma mesma obra. Então, com um único projeto, você vai poder ter todos os números, todos os insumos, orçamentos, cuspidos a questão de segundo. Na hora, você já deve ter ouvido falar em CAD, que talvez seja um dos principais programas de engenharia, mas que não foi feito para engenharia civil, foi feito para engenharia mecânica. O CAD é um programa feito para projetar peças mecânicas, 2D. E o BIM não, já permite você extrapolar para 3D, você consegue ver o projeto todo na tua frente e calcular absolutamente tudo. Imagina você terminar um projeto e imediatamente ele te dizer a quantidade de ferro que você vai usar, a quantidade de tijolos, a quantidade de cimento, de areia. Vai ser uma revolução absolutamente gigantesca. Outra coisa que... Desculpa, fala. Não, inclusive, isso gera um ajuste na obra, o desperdício, deixa de haver desperdício. Vai acabar de desperdício. Os projetos hoje, Roberto, são sob medida. Não existe mais, hoje em dia,
eu fazer um projeto que eu não considere a modularização das coisas. Eu não posso jogar fora metade de um tijolo. O banheiro tem que ter o tamanho exato de tantos tijolos para que eu agrida o meio ambiente o mínimo possível. Os dejetos são abomináveis na obra. Hoje, praticamente, você trabalha com refúgio zero. Quanto menos você refugar coisas, materiais e etc., você está cuidando melhor do meio ambiente. E, por último, a impressão em 3D, que eu imagino que vai também causar uma revolução. Nós vamos ter muito breve, já existe, mas eu acho que não em escala industrial, mas eu acho que já existem para habitações menores, obviamente, casas, etc. Eu não acredito muito em prédios, tá? Talvez isso leve bastante tempo. Vamos precisar de impressoras muito grandes, muito de dimensões enormes para conseguir isso. Mas a impressão 3D vai nos impactar de uma maneira muito, muito forte, não só na engenharia, como em várias áreas do ser humano. Cara, parabéns. Esse compromisso que a Visione está tendo com o uso da tecnologia em prol do planeta, do meio ambiente como um todo, cara, isso é fantástico. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente não fala só da natureza, a gente fala do ambiente que a gente vive também. Meio ambiente é muito mais amplo. Então, assim, a preocupação, pelo que eu estou percebendo aqui, não tenho dúvidas disso, da Visione, é justamente com esse todo, esse complexo. E, cara, e eu estou impressionado como é que uma obra ela tem 200 setores de obra. É uma coisa doida. Eu não consigo imaginar isso, cara. É impensável, né? É impensável. Parabéns. Estou aprendendo muito aqui, hein, cara. Tô aprendendo muito. Mas eu vou tentar cumprir com as minhas perguntas. Já estão indo várias na minha cabeça, mas eu vou seguir as minhas aqui. Vai lá. Vamos lá. Eu falei um pouco das minhas lições da pandemia para você. Eu estou fazendo reuniões virtuais. Por exemplo, hoje eu fiz 5 reuniões em cada lugar do estado. Do cada lugar do estado, entre aspas, com pessoas de cada lugar do estado. Antigamente eu não conseguiria fazer, eu conseguiria no máximo 2. Uma de manhã na Baixada e outra à tarde no centro do Rio, por exemplo. Isso se o trânsito permitisse. Se permitisse. E se não chovesse, eu não poderia fazer. Não é verdade? Então, assim, isso para mim foi um grande legado. O que a Visione entende, você entende, como vai ser o grande legado para o setor deixado por essa pandemia? Olha, qualquer especulação, se eu tentasse adivinhar o futuro, qualquer pessoa que tentar adivinhar o futuro vai estar especulando. Porque é uma coisa muito nova, que nunca aconteceu na história do ser humano. Já tivemos outras pandemias, mas talvez como essa nunca aconteceu. Mas uma coisa a gente teve certeza, até eu acho que já falei, é ressignificar a casa. Não só a nossa vida, mas o ambiente onde a gente vive. E então, eu entendo que as pessoas vão parar e pensar o seguinte: existem vários investimentos que a gente pode fazer na vida. Por exemplo, ações. Ações são valores intangíveis. Vê o tombo que aconteceu com as bolsas de valores. Virou pó. Na verdade, para onde foi esse dinheiro? Na verdade, existia um volume... Não, ele simplesmente deixa de existir. Uma ação que valia 30, ela passa a valer 10. E esses 20 não foi para ninguém. Simplesmente desvalorizaram. Entendeu? Mas a casa não. Ela é tangível. Eu imagino que as pessoas cada vez mais vão entender que o principal investimento da vida dela é aquilo que ela pode botar a mão. É o chão. É aqui. É aqui que eu moro. Em inglês, o setor imobiliário se chama real estate. O que quer dizer isso? O estado real. Real, de real. A casa é minha. É aquilo que é meu. E você pode ter o real estate, ele pode ser loja, ele pode ser salas comerciais ou podem ser apartamentos. Mas você vê que as lojas e as salas comerciais, nesse momento de pandemia, praticamente não valeram Sim. nada. Nada. Foram completamente abandonadas e todo mundo se voltou para sua casa. Então, nós temos que pensar muito bem agora naquilo que aonde a gente vive, como a gente vive, por que a gente vive, aonde a gente quer morar. E eu espero que eu tenha, então, a sorte de conseguir criar coisas que atendam aos anseios das pessoas e cada vez elas vivam melhores. Esse é o nosso objetivo. Cara, muito legal. Na Constituição diz que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. E é verdade, né? Quando a gente está passando mal, quer ir para casa. Quando está triste, quer ir para casa. Quando está alegre, quer ir para casa também. É verdade. É sempre... o destino do ser humano sempre. É verdade. Não, isso se chama o Porto Seguro, Roberto. Se você pensar bem, é a sua casa com a sua família, é o local onde você vai viver, é o local onde você se sente bem, é o local onde você quer estar. Verdade. Poxa, cara, fantástico. Tá dando uma lição de vida, meu amigo. Tá mais do que aprender sobre
mercado imobiliário, é uma lição de vida. E faz repensar assim, Nelson, faz repensar. Nessa crise pandêmica, a gente vê o quão importante a gente ter um teto, né? E o quão importante esse teto ser agradável para a gente. Ser uma coisa interessante para a gente, faz toda a diferença. Cara, abriu meus olhos para isso, viu? Muito bacana. Tem mais uma pergunta aqui, ó. A gente ainda tem, ó, são 18h43, a gente tem 1 hora. 1 hora cai a live, ela é 1 horinha só. Eu estou tentando medir aqui um pouquinho. Antes de cair, eu vou te avisar para te dar as palavras finais e tal. Mas se der, de repente, cair e acontecer, fica sabendo. Sem problemas. Vamos nessa. Aqui, olha só. Já falamos aí dessa crise pandêmica, né? Eu estou olhando para baixo, que eu estou com o laptop, que eu anotei tudo direitinho, porque eu não poderia perder a oportunidade de fazer a pergunta ao meu amigo Nelson Cohen. Mas tem mais algumas aqui guardadas comigo. Então, você fala muito dessa crise da pós-pandemia, né? Quando você olha essa crise, todo mundo está entrando em desespero, Nelson. Especulação para um lado, especulação para o outro. Então, a gente sabe que há uma crise, a gente está vivendo uma crise sanitária. De uma maneira ou de outra, também é uma crise econômica, sim, não podemos negar que Com certeza, não podemos esquecer disso. Claro, eu enxergo uma terceira crise que pessoas não falam sobre isso, que é a crise do judiciário. Vai ter um colapso, porque muitas relações não vão saber se entender e vão derramar no judiciário, né? Por isso que eu sustento que tem que ter... Falar em bom senso pode se tornar muito uma resposta que foge das coisas, mas bom senso é sinônimo de razoabilidade. As pessoas têm que agir de forma razoável para resolver os conflitos. Mas, enfim, analisando esses 3 cenários, sanitário, econômico e judicial, que são 3 possíveis áreas de colapso, tá? O que você enxerga, né, de perspectiva para a saída desse estado? Como é que você, olhando para o futuro, que eu sei que você é um cara que sempre está olhando no futuro, e só um parêntese aqui, você é um cara que desde quando a gente começou a conversar agora e conhecendo como eu te conheço, você é um cara que vive o que muitas pessoas falam da boca para fora. Você olha para trás para saber onde você quer chegar. Você é um cara que sempre estuda o teu passado para poder enxergar o seu futuro. Você já falou isso comigo e você mostra isso para mim. Então, você olhando esse cenário todo, quais são as suas perspectivas para chegar lá, para sair disso, para atravessar isso? Não sei se eu fui claro para ti. Claro. Obviamente que falar o que eu penso, eu tenho ideia daquilo que eu imagino que seja necessário. Olha só, nós estamos vivendo, seguramente, se eu tenho 60 anos e esse é o momento mais crítico da minha vida, talvez o momento mais difícil que eu esteja passando, que todos nós estejamos passando, não há a menor dúvida que esse é um problema seríssimo. E esse problema, ele extrapola a questão política, como a gente está vendo. Não é uma questão política, é uma questão de nação. Nós estamos falando do futuro de uma nação. Então, é uma obrigação deste governo, qualquer que fosse, de esquerda ou de direita, pensar na nação como um todo, em atitudes para 30 anos. Você vê, nós estamos vendo o governo sangrar dinheiro vivo, R$600 por pessoa. Obviamente, pessoas que precisam. Não há a menor dúvida que isso é extremamente necessário. Mas o setor imobiliário, sabidamente, ele é aquele que mais emprega. Eu, olhando para o passado e estudando outros momentos de crise, não há outro caminho. O setor imobiliário, a construção civil, traz muito emprego, desenvolve muitas áreas. Se você imagina que existam 200 ramos de atuação dentro de uma obra, você pode imaginar que nós, só a Visione, toca aproximadamente 2.000 pessoas vivendo direta ou indiretamente da gente. Então, não há outra saída. O governo deve financiar habitações com juros baixos. Por quê? Quando o juro cai, a prestação cai. E isso dá possibilidade das pessoas terem a sua habitação e de você gerar trabalho, gerar emprego. A recuperação econômica vai começar... É claro que não é só isso. Eu estou olhando pelo meu lado aquilo que eu entendo. É aquilo que eu posso opinar. Então, você, por exemplo, você ouve aí juros a 4,5%, a 5%, ainda está caro. Os juros têm que ser igual aos juros básicos da habitação. Hoje está 3,75%. Fala-se que agora, na quinta-feira, o Copom vai levar para 3,25%. Por que não se empresta dinheiro para as pessoas comprarem suas habitações, dar força ao setor imobiliário, à construção civil, ao emprego, revolucionar a economia do país
E ultrapassar não é até 2022. Nós estamos falando de financiamento de 30 anos. Então, isso é um projeto de nação. Não é um projeto de um político. É um projeto para a gente olhar a longo prazo. Está na hora dos nossos governantes entenderem que nós temos que olhar esse problema como um país. Todos os brasileiros, um país de dimensão, como dizem, continental. Temos pessoas paupérrimas, pessoas riquíssimas, convivendo dentro do mesmo conjunto de leis. Então, há que se pensar grande, há que se pensar no futuro, e eu tenho certeza que a saída é pelo imobiliário. Eu não estou puxando sardinha pelo meu lado. Eu digo que esse setor é o setor que mais emprega, é o setor que mais desenvolve. Eu acho que a grande saída seria empréstimo a juros baixos. E você não sangraria o cofre do governo agora. Você está falando no financiamento de 30 anos. Durante 30 anos, você igualar aos juros básicos da economia as prestações, você não tem prejuízo, se bem que você não tem lucro. Mas é isso mesmo que a gente quer. O governo não precisa ter lucro nesse momento. O governo tem que ter carinho pelas pessoas, como ele tenta ter, do jeito que ele pode. Mas eu acho que ele tem que ter um pensamento que ultrapasse a próxima eleição ou outra eleição. É uma coisa perene, para futuro. Acho que... Espero que eu tenha me fazido entender. Não, fez. Inclusive, eu sempre sustento isso. No Brasil, falta política de Estado, não política de governo. Isso. Quando você tem política de Estado, e existe o seguinte, toda política de Estado, ela é longa. Isso, ela longo prazo. Ela ultrapassa os marketings governistas. Porque eu tenho um compromisso com essa nação. Isso falta no Brasil. Infelizmente. Infelizmente. Eu acho que realmente projetos como esse que você está propondo, o projeto de educação, por exemplo, para você investir em educação, é um projeto de longo prazo. É uma política de Estado. Não é uma política governamental. E, pô, cara, é excelente. Eu adorei essa tua visão, porque, curiosamente, é uma visão que eu tenho também. Eu sempre pensei nisso, né? Se você quer mudar o problema do Brasil, não é resolvendo aqui, cortando, aparando os galhos. Tem que ir lá na causa raiz. Então, com isso, eu tenho que fazer um prédio longo para mudar a geração, mudar a forma de pensar, mudar a visão. Perfeito, Nelson. Se alguém conhece o Paulo Guedes pessoalmente, por favor, fale com ele. Baixe os juros da economia. É o caminho, é o caminho. A gente vai fazer a longo prazo. Eu ainda não conheço, não. Vamos ver se eu arrumo o zap dele aí para poder mandar essa mensagem. Ó, manda bala. Fizeram algumas perguntas. Bom, agora aqui, as perguntas que eu tinha para fazer já foram feitas por mim. Tá? Eu vou dar uma passada aqui no que a galera comentou, que eu vi algumas perguntas, eu não vou conseguir responder todas, porque foram bastante, mas tem umas aqui que são legais. Ó. Colona Rosman. GC Colona Rosman. É o Guilherme. Guilherme Colona. Um abraço, Guilherme. Guilherme, né? Vamos lá, não estava o nomezinho Guilherme, estava só o nomezinho aqui no Instagram. Meu amigo, quais são as oportunidades, tá, que você enxerga na crise? Na crise da pandemia? Eu imagino que sim. Sim. Pelo que eu entendi que foi isso também. Olha, Guilherme, eu vou te falar uma coisa. Respondendo de forma pessoal, tá? Eu não gostei das pessoas que se aproveitaram da pandemia para tirar algum tipo de lucro. Eu acho que, nesse momento, nós temos que olhar pela população, nós temos que olhar pelo próximo. Não, só um minutinho, desculpa. Aqui, logo embaixo aqui ele complementou, na área imobiliária. Ele quase bom. Na área imobiliária. Desculpa. É que eu vi aqui agora depois. Então, eu não vejo como os juros subirem. Então, eu acho que é o momento ideal. Cada vez mais, para nós sairmos dessa letargia econômica que nós vamos viver problemas nos próximos meses, não há a menor dúvida. Talvez o desemprego cresça um pouco. Então, não tem como não passar por uma visão do governo de baixar juros e facilitar a vida das pessoas. Ou emprestando a juros baixos, ou financiando a juros baixos, mas sempre dando uma força para a população. Acho que esse é o momento mais importante do governo, para o governo agir. Bacana. Vamos lá. Olha só, vou fazer as perguntas, vamos tentar fazer um bate-bola aqui, são 18h52. Calcula aí mais uns 5 minutinhos para a gente. Ok. Isaac Joseph, com certeza vai revolucionar, falando do que você tinha dito aí. Será que estamos preparados para tanto modernismo? Claro, é só uma questão de querer. O nosso país ele tem um problema cultural. À medida que a cultura vai se desenvolvendo e nós vamos tendo mais educação e cada vez vamos desenvolvendo mais a população, essa população vai ficando mais demandante. Cada vez mais a tecnologia vai se impor à nossa vida. Nós estamos mudando os nossos hábitos.
Eu mesmo nunca pensei em fazer uma live para tantas pessoas. Jamais pensei nesse assunto. Então, cada vez mais nós temos que estar atentos para as demandas das pessoas. E é isso, cara, humanizar o mundo, ouvir o ser humano, ver o que ele quer e cada vez atender mais o ser humano. Não é só olhar lucro, não é só olhar dinheiro, olhar isso. Entender o que o ser humano quer, acho que essa é a solução e eu acredito muito, e é o que eu faço todo dia. Eu procuro melhorar, cada dia mais. Show de bola, Nelson. Pô, eu tô puxando aqui mais algumas perguntinhas. Teve um amigo nosso que perguntou se o apartamento de 15 metros quadrados, quando a gente falava da Vitacom, se ele não era um nicho muito específico, né? Mas eu acho que você respondeu isso dentro do teu contexto, que sim, é um nicho específico. Porque, na verdade, ele atende uma determinada camada da população, né? Não vai morar ali uma Não, família com e 5 tem muitas pessoas. restrições, né? Você tem que estar a uma determinada distância do metrô, você tem que ter... Porque você não consegue ter vagas. À medida que aumenta o número de apartamentos, você não consegue botar vagas nos prédios. Então, você tem que ter... A questão do transporte urbano é muito importante. Então, esses apartamentos são apenas para localizações específicas e que ainda já está acontecendo no Rio de Janeiro, mas eu não poderia dizer que é uma realidade. Não sei se eu faria ainda na Baixada. Não sei se a gente tem ainda essa demanda. Nelson, a gente está bem próximo do nosso finalzinho. Então, olha só, meu amigo. Eu quero que você deixe aqui uma palavra final para a gente. Eu acho que o teu bate-papo comigo foi um negócio assim, para além do mercado imobiliário. Foi uma lição de vida como pessoa, tá? Você... Sério, e agora sem radiação de seda. Você, além de ser meu amigo, é um cara que eu admiro muito, mas agora você me surpreendeu. Você sempre me surpreende. Você é um ser humano incrível, meu camarada. Parabéns, tá? Parabéns pelo que você faz pela Baixada Fluminense, pelo que você já fez. Você é um dos grandes vetores de mudança na Baixada Fluminense, porque você acredita, você e seus sócios acreditam naquela região. E eu sou nascido e criado na Baixada Fluminense, tudo que eu tenho eu devo à Baixada Fluminense, tá? E eu fico muito honrado e feliz de ter um parceiro como você para poder fazer o diferente na Baixada Fluminense. Então eu quero que você encerre esse nosso bate-papo, primeiramente agradecer muitíssimo o convite de você poder estar aqui comigo hoje, tá? Eu fico muito honrado. Eu que te agradeço. Ganhando muito. A galera que me segue, poxa, muito foi uma lição hoje pra gente. Mas eu quero que você, finalzinho aí, feche com algumas palavras pra gente de ânimo, que você enche a gente de esperança pra gente atravessar essa pandemia. Então, Roberto, eu queria terminar as minhas palavras com a única palavra que eu mais gosto de usar, gratidão. Queria agradecer... 1 minuto e meio, meu amigo. Então, todos aqueles... Aqui. Ninguém faz nada sozinho. Eu tenho um grupo enorme de pessoas me ajudando nessa minha missão, né, no meu trabalho, no meu sucesso. Quero agradecer a todos. Todos. Agradecer a você pela parceria, agradecer a você por essa live e agradecer aos meus clientes por acreditarem na Visione. E eu quero dizer, nós estamos construindo uma empresa. Nós não construímos apartamentos, nós construímos uma empresa e vamos estar vivos por muitos anos. E se pudermos melhorar a cada momento, pode ter certeza, estaremos lutando para melhorar cada vez mais. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Baixada Fluminense, por ter acreditado na Visione e eu acreditado em vocês. Muito obrigado. Pô, que bacana, cara. Eu já te falei, para com esse negócio de falar que tu vende imóvel. Você está vendendo sonho, meu amigo. Você vende sonho. É isso que você vende. Nelson, muito obrigado, irmão. Um abraço especial para o Ronaldo, para o Alexandre, para todo mundo, para a Cláudia, para todos aí que acompanham. Parceiros de primeira hora. A gente de primeira hora, sempre. Meu amigo, beijo no coração, fica com Deus. Um forte abraço para você e para todos aí. Obrigado por tudo. Um abraço, Valeu, Roberto. meu amigão. Um abração. Até mais. Agradeço a você. Que isso, é um prazer.